O nosso nome é Moacir, e a gente, dentro do campo profissional, a gente sempre atuou na área técnica, né, como engenheiro. Atualmente estamos aposentados e estamos aí seguindo esse caminho. Embora muita gente ache difícil um engenheiro ter uma visão mais de interiorização espiritualista, mas de acordo com a nossa experiência, com os nossos contatos com colegas de profissão, a gente sempre sentiu uma abertura muito grande dos engenheiros, do pessoal da área técnica, com relação à questão espiritual, né? De voltar-se para dentro. Em 1979, nós tivemos acesso a um jornal que tinha o nome de Jornal Espírita. E nesse jornal aparecia uma reportagem de página inteira, a última página, sobre um grande médium, isso segundo a apresentação do jornal, sobre um grande médium que vivia na Índia. Então era uma reportagem de página inteira, a última página, e a gente leu, mas o título assim, e guardou para ler posteriormente. Então tinha várias fotos do ashram lá do Sai Baba, né, da comunidade, do próprio Sai Baba, né? E falava sobre as materializações que ele fazia, as curas, né? E a gente guardou esse jornal para ler mais tarde. Só que se passaram 2 anos. E fazendo yoga na academia do nosso querido professor Hermógenes, em 1981, nós vimos afixado no quadro de aviso da academia de yoga um convite para uma viagem à Índia, viagem ao Oriente com o professor Hermógenes. A descrição, né, de toda a viagem, de todas as etapas da viagem, no final aparecia visita ao ashram de Sai Baba. Aí nós pensamos, visita ao ashram de Sai Baba. Sai Baba não é aquele tal do Jornal Espírita de 1979. Aí fomos procurar o jornal, encontramos aí, nós lemos, ali que nós tivemos ideia, mais ou menos, do Sai Baba, né, das curas que ele fazia, e das mudanças mesmo, né, nas pessoas, né, em termos éticos, morais, em termos de conduta. Aí nós lemos, né, mas não tínhamos essa ideia ainda de Sai Baba avatar, né? Consciência divina manifestada conscientemente na forma humana. Então nós fomos nessa viagem em 1981 com o professor Hermógenes, uma viagem ao Oriente. Foi uma viagem até diferente, indo pelo Pacífico, né? Pegando os Estados Unidos, Pacífico, Tóquio, 2 dias em Tóquio, 2 dias em Singapura, 2 dias em Hong Kong, e depois entrando na Índia e visitando várias cidades da Índia, de norte a sul, né, da Índia. Então eram 2 dias numa cidade, 2 dias em outra. Estivemos lá no Himalaia, né, na subida do Himalaia, em Rishikesh, realmente com uma vibração fora de série, né? Mas Rishikesh é cidade dos monges, né? A tradução do nome Rishikesh, né? E em que as pessoas todas eram vegetarianas, né? Na cidade inteira, respeito à natureza, com vários ashrams. A gente ia dormir com o som dos mantras à noite. E quase no final da viagem, então, teria ido ao ashram de Sai Baba, que seria lá no sul da Índia, né? Inicialmente se pensou que o Sai Baba estaria em Bangalore, né? Porque naquela época não se tinha muita ideia de como funcionavam as coisas, né, no ashram, onde é que o Sai Baba realmente ficava a maior parte do tempo. Então nós, quando chegamos a Bangalore, nós fomos avisados, o professor Hermógenes foi avisado de que Sai Baba não estava em Bangalore, estava
em Prachante, Maranhão, né? São 3 horas, pelo menos naquela época, de viagem de carro, de Bangalore até Prachante. Então ele colocou o pessoal decidir. Como não fazia parte do pacote, a ida até Prachante, né? E a viagem não era barata, né? Tem de táxi 3 horas para ir, 3 horas para voltar. Então colocou-se à disposição das pessoas. Quem quisesse ir, iria. E o outro pessoal ficaria em Bangalore. Então um grupo resolveu ir, como nós tínhamos um interesse todo espiritual nessa viagem à Índia, nós fomos, né? Então 3 horas de viagem de táxi, foram dois táxis. E foi um impacto muito grande, né? Porque nós chegamos ali em Prachante. Naquela época não havia filas de sorteio para se entrar, né, no pátio onde o Sai Baba recebe as pessoas, dá o darshan, né? O darshan é a presença divina. As pessoas às vezes traduzem como bênção. Então nós chegamos para o darshan da manhã. Então não havia mais sorteio de filas, como mais tarde passou a ver. Na hora de abrir, né, para o pessoal entrar no pátio, havia só uma fila em pé mesmo, só para questão de ordem, entrar no ashram. Então nós sentamos lá, esperando, né, e foi um impacto muito grande, porque nós fazíamos yoga, né, desde 1968, na Academia do Hermógenes. E para nós, Deus é uma consciência plena, consciência, sem forma, né? Que é toda a plenitude, onipotência, onipresença. Mas não conseguimos imaginar, nem passar pela nossa cabeça, Deus manifestado na forma humana. Isso para o ocidental fica até difícil, né, a gente comentar sobre esse assunto. Mas quando o Sai Baba aparece, parecia que estava flutuando, andando tranquilamente, deu aquele impacto interior. Presença divina encarnada na forma humana, conscientemente. Eu sei que é muito difícil para o ocidental, né, aceitar esse tipo de coisa. Mas hoje em dia não há dúvida nenhuma sobre isso, porque só existe uma presença, é a presença divina, é a consciência plena. Não existe mais nada no universo, né? Não há esse mundo de diversidade, de pluralidade, isso tudo é aparência, faz parte do processo ilusório nosso, durante uma grande fase de nossas vidas, né? E é interessante que a mensagem que Sai Baba passa é justamente essa, que não é ele só que é Deus, quer dizer, todos nós somos a própria manifestação da divindade, só que não temos consciência disso. E nós estamos aqui na Terra, neste planeta tão belo, para nos descobrirmos, para nos autoconhecermos e percebermos que somos a própria divindade encarnada. E como o próprio Sai Baba diz, nós procuramos definir Deus como onisciente, onipotente e onipresente, e não o reconhecemos dentro de nós. Então, que onipresença é essa? Tudo é manifestação de Deus. E toda essa matéria, todo esse campo de energia em que nós vivemos, faz parte de um processo nosso, ainda temporário, para que nós possamos perceber a divindade em tudo. E tudo, de certo modo, é uma ilusão nesse sentido, que é uma manifestação da própria divindade. E hoje em dia, até para uma pessoa que se diz materialista, fica até difícil, né, você perceber, às vezes, uma pessoa se dizer materialista. A própria ciência hoje em dia, a própria física, diz que a matéria é uma ilusão. Quer dizer, no fundo, são elétrons, são prótons, é a própria energia, de acordo com o próprio Einstein, né? A própria energia concentrada. E quanto mais nós nos aprofundamos na matéria, nós percebemos que ela não tem sentido, ela não existe como nós imaginamos que seja, segundo as limitações
dos nossos sentidos, né? Quanto nós nos aprofundamos. E hoje em dia até acredita-se, né, que o elétron, os elétrons, que sejam as menores partículas, na realidade não são partículas, porque em algumas experiências eles comportam simplesmente como energia, pulsação de energia. Então a gente percebe que tudo isso que nós vemos, toda essa vida da qual nós participamos, é uma manifestação dessa consciência divina, que na realidade nós somos, né? Nós não somos, vamos dizer, individualizados. Isso aqui é uma aparência também. O nosso querido professor Hermógenes contava uma experiência muito interessante, muito legal. Duas ilhas brigando, discutindo entre si, cada uma se dizendo mais bela, né? As minhas areias, as praias, né? São mais belas, penhascos. Orão, mas as minhas florestas, as flores, toda a fauna, toda a flora. E nessa discussão de quem era mais bela, vem um temporal muito forte, um maremoto, tsunami, e as duas ilhas submergem. E no fundo do oceano, quando elas olham uma para a outra, se percebem como partes de um mesmo continente. Quer dizer, então essa distinção, essas personalidades, né, de individualidades e coisas distintas, isso faz parte desse processo ilusório ainda nosso. Até que nós possamos perceber que nós somos essa consciência cósmica, essa consciência plena, que habita todos os seres. Então não é só o Sai Baba na Índia, né, que é Deus manifestado na forma humana, pode-se dizer, né, a presença divina encarnada na Terra. A diferença é que ele diz, eu tenho consciência disso, e vocês não têm. E ele veio com essa grande mensagem de nos tornar conscientes dessa realidade. Para nós ocidentais isso é muito difícil, né? Nós aprendemos desde criança que somos pecadores, que somos fracos. Mas não é essa a realidade, não é essa mensagem que é passada pelos grandes mestres, né? Por Jesus, né? Manifestações da própria divindade, segundo Jesus, né? Imagem e semelhança de Deus. Não que Deus tenha dois olhos, né? Boca, braços, né? Imagem e semelhança de Deus como consciência plena, né? E quando a gente adquire essa consciência plena de que somos a própria divindade, todas as virtudes, todos os atributos divinos passam a se expressar através dessa personalidade temporária, né? E existem muitas experiências muito importantes no campo da parapsicologia, mostrando todo esse potencial do ser humano. Quer dizer, esse potencial não é simplesmente da mente, né, ou de outros corpos sutis que possamos ter, mas é do próprio Atman, que é o princípio divino manifestado em cada um. Não se pode definir o espírito em termos de dimensão, de tempo, não faz sentido. O Atman é o princípio divino. Não tem sentido a gente dizer um Atman de 1 centímetro, de um milésimo de milímetros, ou de 1 quilômetro, ou de milhares de milhas. Quer dizer, não há dimensão. O Atman transcende espaço e tempo. Existem experiências de muitas pessoas, de muitos monges e santos mesmo ocidentais, com relação a essa vivência interna de transcendência do campo dos sentidos, né, do campo das dimensões, do tempo mesmo, né? Muitas experiências existem sobre isso. Existe um escritor dessa linha Pensamentos Positivos, né, que fala que ele teve um sonho, e nesse sonho ele fez uma palestra de mais de 1 hora. Ele se lembrava em detalhes da palestra e transcorreram horas, né, de vivência nesse sonho, da palestra dele, ele se lembrava. E
quando ele acordou, havia passado 5 minutos. 5 minutos. Quer dizer, nós temos uma realidade aí que transcende. Nós não percebemos isso, né? Porque ainda somos muito apegados à dimensão, a tempo, a 5 sentidos. E essa grande mensagem dos grandes mestres, dos avatares, tem por objetivo despertar essa consciência que nós não somos simplesmente um corpo físico, nem a mente. A mente é um veículo ainda, faz parte do campo de energia. Existem experiências em parapsicologia antigas em que se fotografa imagens mentais. Uma pessoa tinha essa capacidade, botava uma máquina Polaroid em frente da testa e fotografava. Se bem que a mente não tem a ver com uma direção, né? Não tem um foco, né, concentrado numa direção somente. Não se pode definir a mente assim. Mas ele conseguia fotografar os pensamentos. Então, e nós não somos isso, quer dizer, a mente ainda é um instrumento. Se nós nos deixarmos levar pela mente, nós estamos fritos, né? Porque a mente tira conclusões precipitadas, né? Às vezes entende mal, às vezes um acontecimento. A mente é um instrumento. Em termos de meditação, até se compara a mente como um macaquinho, que fica pulando de galho em galho, né? Está pensando numa coisa, daqui a pouco está outra, daqui a pouco ele nem não sabe como é que chegou aquele pensamento, né? Onde começou. E a mensagem desses grandes avatares, desses grandes seres, justamente nos tornar conscientes dessa realidade, independentemente de religião. Aqui nós não falamos em religião. Em qualquer religião a gente percebe a existência de pessoas muito claras, muito lúcidas com relação ao caminho espiritual. Quando a gente fala em caminho espiritual, não é um caminho espiritual no sentido de um plano espiritual depois do plano físico, além do plano físico, não é. É um plano espiritual que existe, né, enquanto nós estamos aqui na matéria. Só que nós não aproveitamos isso, né? Nós somos ainda muito apegados ao plano dos sentidos. Então a nossa vida toda é alicerçada nos prazeres físicos, né? De uma maneira geral. E nos esquecemos que nós somos mais do que isso. Nós transcendemos isso. Quer dizer, como nós nos percebemos como Atman, que é o próprio Brahman, que é o absoluto, que é Deus, o infinito, tudo acontece naturalmente. Todas as virtudes, né, desabrocham. Né? Porque tudo isso faz parte da nossa natureza. Toda a sabedoria, né, todo conhecimento de uma maneira geral, toda a paz, todo o amor, tudo isso faz parte, né? Faz parte da nossa natureza divina. E quando nós despertamos, né, esse ser real que nós somos, aí tudo vem à tona, né? Todas as maravilhas internas, que normalmente são chamadas para maravilhas divinas, que divino é tudo, toda a matéria é divina. Então, quando isso vem à tona, aí vem à tona a felicidade, a bem-aventurança, a alegria de viver. Independentemente de estarmos nesse plano físico, ou depois, né, da morte do corpo, da desintegração do corpo. Quer dizer, a mensagem divina é muito importante, né, porque nos traz essa mensagem de transcendência, né? Não parar de viver no corpo físico, mas saber viver no corpo físico, né? Saber utilizar o corpo. E em todos os sentidos, né? A alimentação, por exemplo, o Sai Baba fala da importância da alimentação, né? E nós sabemos da importância da alimentação. Tanto é que quando às vezes uma pessoa fica muito doente, existem restrições alimentares, né? Pela própria medicina, pelos próprios médicos, né? Então nós percebemos que muita coisa que acontece na nossa vida
devido ao desregramento, ao apego aos sentidos físicos. Sem nós procurarmos perceber ou fazer aflorar outros sentidos mais profundos, né? A intuição, o discernimento, a clarividência, né? É ver além da matéria, né? Porque, como a própria ciência diz, isso é ilusão, né? Isso é uma palavra que existe em sânscrito, em maia, tudo é ilusão. Isso é dito nos textos clássicos da Índia, pelos grandes mestres, né? Tudo é ilusão. E hoje a própria ciência diz que o universo é uma ilusão, quer dizer, comprovando tudo isso. Os nossos sentidos são muito limitados, né? Em termos de visão, nós só conseguimos ver, entre aspas, do vermelho ao violeta. Abaixo do vermelho, infravermelho, etc., nós não percebemos. Quer dizer, o olho humano não consegue perceber. Acima do violeta também não percebemos. Então, quanta coisa existe que estão além da nossa percepção visual, né? Se nós conseguíssemos perceber a radiação ultravioleta, por exemplo, o mundo seria totalmente diferente, né? Se a gente tivesse a capacidade de ver em termos de percepção do raio-x, por exemplo, todo mundo aqui, tudo seria diferente, né? Então, nós vivemos num plano, numa dimensão ainda muito limitada, que ainda não nos deixa perceber a realidade do ser que nós somos. Se nós conseguirmos viver através da própria matéria ou no interior da matéria, nós vamos perceber que isso aqui não existe, esse corpo sólido, né? A distância entre os elétrons, entre os prótons, é como a distância do Sol, a Lua, a Terra. Os vazios são muito maiores, vazios aparentemente. Então nós vivemos ainda muito presos a esse mundo dos sentidos físicos e deixamos de perceber a maravilha que nós somos, né? Que é tudo à nossa volta. E com o tempo nós vamos nos perceber como a própria consciência plena. Essa individualização ainda faz parte do mundo dos sentidos físicos, né? Até que percebamos, como as duas ilhas perceberam que eram partes do mesmo continente. Então nós somos uma única consciência plena, manifestada em muitos corpos. Aí tem sentido você falar em meu próximo, ajudar o próximo, né? Jesus falava muito, né, sobre essa ajuda ao próximo, né? Mas quem é o meu próximo? É o que está a 1 metro de mim? 1 quilômetro? Se uma pessoa, um astronauta está na Lua, está em Marte, está precisando de ajuda, nós fazemos prece para ele, qual é o meu próximo? Onde é que está meu próximo? Então, de acordo com todos esses ensinamentos tão profundos, nós percebemos que o próximo somos nós mesmos. Porque todos são manifestações da mesma consciência divina. Aí faz sentido você perceber Deus no outro, né? E vem até aquela palavra, aquela saudação em sânscrito, Namastê, que se usa muito na Índia. Namastê. Quer dizer, Deus em mim, saúda Deus em ti. Quer dizer, não é uma saudação simples entre corpo físico, né? Entre manifestação divina em cada ser. Então, esses ensinamentos são muito profundos, são milenares, e que às vezes a gente se esquece deles, e não percebe, às vezes, por exemplo, que Jesus tinha todos esses ensinamentos, né? Vós sois deuses. Na realidade, por uma tradução que a gente leu uma vez, na realidade ele não falou deuses, falou Deus, né? Vós sois Deus. Quer dizer, manifestação da própria divindade, né? Se nós olharmos bem os ensinamentos de Jesus, né? O reino de Deus está dentro de vós. Quando pergunta ele, mas quando virá o reino de Deus? Ele diz, o reino de Deus não virá com ostentação, né? Com aparência exterior. Nem se pode dizer que esteja ali ou acolá, porque o Deus está dentro de vós. Esses são ensinamentos que às vezes não são passados para nós.
todos esses ensinamentos tão profundos vêm através dos milênios, não só através da Índia, de muitos dos santos, né, ocidentais, do próprio Jesus, né? Os ensinamentos de Jesus são muito profundos, né? Visando despertar do que cada um é, né? Bom, essa é mais ou menos a experiência que a gente tem, né, com ensinamentos dos grandes mestres, e principalmente com o Sai Baba, porque o Sai Baba, ele é muito direto, né? Muito direto, porque ele diz que nós somos manifestações de Deus e precisamos adquirir esta consciência da divindade. Não é só Sai Baba, que é Deus encarnado na forma humana, como Jesus, ou como Krishna, Buda, mas todos nós somos essa manifestação. Quer dizer, como personalidade somos manifestações, mas na realidade nós somos essa consciência plena. Toda a sabedoria, todo o amor, toda a felicidade, isso tudo faz parte de nossa natureza divina, são atributos divinos que compõem a nossa natureza divina. E nós estamos aqui neste mundo com essa missão tão importante de fazer aflorar esse ser tão belo que nós somos, esse ser divino que nós somos, com todas as qualidades divinas. E a partir do momento que a gente se conscientiza dessa realidade, tudo naturalmente vem, a sabedoria, a paz, o amor, a fraternidade, né? E esse é o que o Sabal fala, é o desafio nosso, vivendo no mundo e transcendermos o mundo, encontrarmos a felicidade aqui. Então a gente fica muito preocupado em encontrar a felicidade depois da morte do corpo, da destruição do corpo. Mas a felicidade é aqui, é agora. Não, o que a gente percebe com relação à juventude hoje é que nós estamos numa nova era. E muita gente está vindo à Terra, nascendo, já com uma outra consciência. Então, esses novos jovens que estão aparecendo, né? E às vezes o adulto é da forma, né, em parte, desde criança, mas com o tempo eles vão se encontrar. Quer dizer, o futuro dos mundos, né, dos planetas, em especial o planeta Terra, está nas mãos principalmente dos jovens, né, que estão nascendo já com uma nova abertura, né, com a atenção voltada para as artes, para a natureza, para o respeito à natureza. Então, nós estamos sabendo, estamos conscientes de que nós estamos passando por uma fase muito importante na nossa vida aqui na Terra, né, de despertar espiritual. Então, a gente sabe que o poder de Deus está acima de qualquer coisa, só existe Deus. Então, é a vontade divina que prevalece, é o amor divino. Então, e a juventude está aí já expressando esse amor. Tem uma geração nova aí que realmente desponta aí, que às vezes causa surpresa nos adultos, né, com certos ensinamentos até, né? Isso de crianças pequenas, até de 3 anos de idade, dizendo coisas que são imprevisíveis para um adulto, né? Então, nós viemos passando ao longo do tempo, em termos de dificuldades, né, com essa percepção da realidade que nós somos. Mas os jovens de hoje em dia já estão nascendo com uma outra consciência, né? Uma outra abertura. A gente percebe conversando com muitos jovens. Eles faz parte do destino da Terra. Eles vão fazer com que realmente a Terra, o planeta Terra, se torne mesmo um planeta de
de felicidade, de alegria, né? Isso faz parte da nossa história, faz parte da destinação desse planeta tão abençoado, né? A meditação, quer dizer, a meditação é encarada segundo vários aspectos, dependendo da cultura de cada povo, né? Cada região. Porque durante muito tempo a gente aprendeu que meditação tinha a ver com pensamento, com reflexão, auto-reflexão já é uma grande coisa. A pessoa que faz uma auto-reflexão, né? Sobre seus atos, sobre seus pensamentos, sobre a sua vida. A auto-reflexão é muito importante. Agora, existe a meditação dentro do conceito oriental, que é justamente transcender todo o processo que envolve o espaço e tempo, né? Os próprios pensamentos. Os pensamentos ainda são matéria, ainda é campo de energia. Então, a meditação, segundo o conceito do Oriente, é você transcender e se autoconhecer, né? Se perceber como uma consciência infinita, né? Plena. Está manifestado em tudo e em todos. Isso é a meditação segundo o conceito dos grandes mestres, né? É claro que a meditação, segundo o Ocidente, é benéfica, né? Só que a oração, por exemplo, a oração, segundo nós entendemos, né, ela diz respeito a um diálogo entre dois seres, quer dizer, um ser que está aqui na Terra e um ser onipotente, onisciente, que está no céu. Existe essa dualidade na oração, né? E muitas vezes nós vemos Deus muito distante na oração. Deus que está no céu, no infinito. Tem uma historinha até do Sai Baba muito interessante, que ele conta uma história de um devoto que estava sendo atacado por algumas pessoas e começou a rezar a Deus. Deus está no infinito, no céu, me ajude. E ele lá, sofrendo nas mãos, né, dos assaltantes. Depois de algum tempo, depois dele muito pedir, Deus aparece e o salva. E ele reclama: Deus, só agora que o senhor aparece, estou pedindo. Então Deus falou para ele: mas você me imaginou tão longe, tão distante, no infinito, que eu demorei a chegar. Então, aí dentro do conceito oriental, os grandes mestres da Índia, por exemplo, o próprio Sai Baba, Deus não é distante, Deus é a consciência plena, que está manifestada em tudo, e a nossa realidade interna. Então, na oração, Deus é externo, né, e distante. Mas na meditação, nós somos a própria divindade encarnada na forma humana, né? E com isso nós exteriorizamos, expressamos toda a divindade que nós somos. Se reflete em paz, em amor, em felicidade. E nós temos tudo isso à nossa disposição. Nós estamos vivendo uma fase muito importante na nossa vida e despertar, né, para esse mundo maravilhoso, né? Não vivemos no céu distante, o céu é aqui agora, nosso interior, né?